Aqui no canal estamos sempre conversando sobre estratégias e te dando algumas ideias para te ajudar a ganhar mais. Mas o que você precisa entender é que gastar menos também te ajuda a ganhar mais. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo, sobre como gastar menos, gastar certo e ter mais dinheiro aí no seu caixa. Eu sou a Juliana e essa é a Cozinha Empreendedora. Não é segredo para ninguém que para aumentar a quantidade de dinheiro que você tem aí no seu caixa, você precisa aumentar o seu faturamento. Mas talvez não esteja claro para todo mundo que você também precisa estar muito atento ao todo o dinheiro que sai desse caixa, aos seus gastos. E quando eu falo gastos, eu tenho certeza que algumas coisas já passam pela sua cabeça. Uma conta que você paga, uma despesa que você faz, no mercado para alguma encomenda, mas existem alguns gastos e despesas que estão escondidinhos ali no nosso negócio e que também podem comprometer o nosso orçamento. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também e eu vou te passar algumas estratégias para te ajudar a reduzir os seus custos e aumentar o dinheiro aí no seu caixa. Primeiro ponto, de olho nas compras. Você precisa encontrar bons fornecedores que te garantam bons preços. O que eu quero dizer com isso? Eu separei um exemplo aqui direitinho para você. E nesse exemplo a gente vai conversar então sobre farinha de trigo. Vamos lá. No mercado no meu bairro, a farinha de trigo, 1 kg de farinha de trigo custa R$ 3,99. No mercado atacadista, essa mesma farinha de trigo está 70 centavos mais em conta. Então, só aí eu já consigo fazer uma boa de uma economia. Mas no mercado atacadista, vende também aqueles pacotes com 5 kg de farinha de trigo. E aí, esse pacote com 5 kg de farinha de trigo tá por R$ 12,89. E se eu for comprar 5 unidades, de 1 kg de farinha lá no mercado no meu bairro, eu tô gastando R$ 7,00 a mais. Dá para ter noção disso? É muito dinheiro, né, gente? R$ 7,00 a mais a cada 5 kg de farinha que eu comprar para minha produção. Então, se eu uso por mês 30 kg de farinha, só aí eu já estaria gastando a mais ou economizando, depende de onde você está comprando, mais de R$ 40,00 a mais de dinheiro. Por ano, isso significa mais de R$ 500. Gente, só de farinha de trigo. Agora pense nos outros ingredientes que você também usa. Olha, é urgente arrumar um bom fornecedor. O segundo ponto é especificamente ali sobre o momento da sua produção. Você precisa se atentar ao excesso de massa que fica grudado ali na colher, na panela, na bancada. Então é bom sempre usar, como a gente sempre vê a Wanda usando mesmo, uma espátula que consiga pegar toda aquela massa e devolver para aquele total que a gente está usando, para não ficar esses pouquinhos aí perdidos. Por quê? Porque uma massa que deveria render 100 unidades de salgado, quando você termina ali de modelar, você viu que rendeu só 96, uma perda de 4 salgados, o que já é preocupante. Mas se você naquele mês vendeu, por exemplo, 5.000 unidades de salgado, a situação se torna pior ainda, porque foram 200 salgados que desapareceram. Seguindo esse mesmo raciocínio, eu te digo, se atente e respeite a pesagem das suas massas e dos seus recheios, porque é um pouquinho que você coloca ali, essa coxinha é para ter 40 gramas, essa foi 45, aquela foi 55, e nesse pouquinho que você vai colocando a mais, é um monte que faltou ali no final, o que também vai acarretar um enorme prejuízo e você sequer vai estar se dando conta disso. Ponto 3. Otimizar o uso que você tem feito dos óleos da fritura. Aqui no canal a gente já tem um vídeo, onde a gente te ensinou a fazer o seu óleo durar até 5 vezes mais, então controlando a temperatura, armazenando ele adequadamente, após o uso. Então vou deixar o card desse vídeo aqui para você ir lá consultar, pegar todas essas dicas e gastar menos também com o seu óleo aí. Quarto ponto, reduzir o consumo de água.
Bom, na cozinha a gente tá o dia inteiro com a torneira ligada, né? Seja lavando louça, lavando a mão, limpando bancada, é muita coisa que a gente precisa ali da água o tempo todo. E quando eu falo em reduzir o consumo de água, eu não estou dizendo para você lavar menos coisa, lavar menos as mãos, nada disso. Eu não sei se você já sabe, mas existe uma pecinha, né, que é um adaptador que é para controle da vazão da água, então de toda aquela água que está saindo da sua torneira. Então é uma pecinha que é instalada ali, de fácil instalação, e aí você reduz essa quantidade de água que está saindo. E a gente tem um dado aqui bem interessante, que uma torneira, né, que consome 15 litros de água por minuto, com esse redutor de vazão instalado, esse consumo cai para 6 litros por minuto. Agora você imagina isso no final do mês na sua conta de água. Então, o quinto ponto é se atentar ao consumo de energia elétrica que você tem aí na sua casa, no seu estabelecimento comercial. E existem algumas maneiras, então, da gente economizar energia elétrica. A primeira, aproveitar ao máximo a luz natural. Então, sabe aquela hora que você acende a luz, apaga a luz, tanto faz porque o ambiente ficou claro da mesma forma? Então, nessa hora, é a hora que a luz natural tá muito forte, tá muito iluminando, o sol tá brilhando, e aí é irrelevante a luz, né, elétrica está ligada ou desligada. Então, nessa hora você desliga e aproveita essa luz natural. Um outro ponto é você manter as suas lâmpadas, os seus lustres, as luminárias limpos, sem poeira, porque a poeira vai criar um bloqueio, né? Ela bloqueia essa luminosidade. Então, às vezes, você acende lá 5, 6 lâmpadas daquele ambiente para ele ficar claro, né? Pensando se você tem uma lanchonete, um ponto comercial, e na verdade você nem precisava ligar todas elas, porque às vezes 3 já fariam um bom trabalho, só que elas estão com poeira e não estão iluminando o suficiente. Então, assim, mantê-las limpas também vai ser uma maneira de economizar a energia elétrica. Outro ponto interessante é você ter controle individual, né, de luz. Então, o que isso quer dizer? Que você não ter todas as lâmpadas daquele ambiente ligadas no mesmo interruptor, porque na hora que você liga, todas acendem, na hora que você apaga, todas apagam. E aí isso pode ser um pouco ruim, porque em alguns momentos do dia, talvez você não precisasse de todas aquelas lâmpadas acesas, né? Então, ali na frente, ainda eu tô conseguindo aproveitar a luz natural, então as luzes da frente eu vou deixar apagada, vou acender as do fundo, que ali já escureceu, né, já tá um pouco mais escuro, tal. Então você pode controlar isso melhor e não acende todas e tem todas ali consumindo essa energia o tempo todo. Então é uma dica interessante. Sem contar também na possibilidade de você usar lâmpadas que consumam menos energia. Então aqui a gente tem um exemplo também, por exemplo, uma lâmpada ligada 8 horas por dia, 365 dias no ano. Então esse é o nosso padrão dessa comparação que a gente vai fazer. Uma lâmpada incandescente gera um consumo de R$ 30,33 na conta de luz. Uma lâmpada fluorescente, consumo de R$ 11,37. Já é bem menos. Uma lâmpada de LED gera um consumo de R$ 8,34. Então, só por aí você já consegue ter uma noção de qual seria a melhor lâmpada para você ter na sua casa ou no seu estabelecimento e economizar energia. Bom, então essas são algumas dicas que eu separei para compartilhar aqui hoje com vocês. Eu imagino que vocês perceberam que pequenas coisas podem virar grandes vilões aí no seu orçamento. Então a gente precisa se atentar a tudo isso e perceber que economizando um pouquinho com o fornecedor, um pouquinho na luz, na água, otimizando ali a produção, a gente consegue gastar menos, né? São dicas muito simples que você pode colocar em prática hoje mesmo. Então, para de perder dinheiro e coloca logo essa mão na massa.
E se você gostou dessas dicas, desse vídeo, dessa conversa que a gente teve aqui hoje, não deixe de dar um like aqui nesse vídeo para eu ficar sabendo. Me conta nos comentários qual estratégia você já vai começar a usar, qual que você já usa, se tem alguma outra dica interessante aí no seu negócio, compartilha aqui com a gente também e se inscreve no canal, assim você não perde nada do que a gente conversa aqui. Até o próximo vídeo!